Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de junho de 2026. Isadora Cruz fala sobre experiência sobrenatural e cita espíritos, parte 2. A atriz Isadora Cruz está de volta ao horário nobre da TV Globo. Ela estrela Guerreiros do Sol, que estreia nesta quarta-feira, 22, logo após Três Graças. A trama é uma releitura do Cangaço, inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. Em entrevista a Quem, Isadora revelou que as gravações foram marcadas por intensidade e episódios sobrenaturais. Para a atriz, o projeto exigiu uma força interior que foi além do roteiro. Experiência sobrenatural na Grota do Angico. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em Sergipe. O elenco visitou a Grota do Angico, local onde os cangaceiros originais foram mortos. Isadora descreveu o ambiente como carregado. Era uma energia muito pesada. Eu chorava sem parar, revelou. Sentindo que o local ainda guardava presenças, Isadora tomou uma atitude espiritual. Ela conduziu uma prece para pedir licença e proteção. Senti necessidade de pedir permissão aos espíritos para contar essa história. Parecia que havia presenças ali com a gente, afirmou a intérprete de Rosa. Transe Música para as Almas. O clima ficou ainda mais místico com o músico do elenco, Marco França. Ele sentiu que precisava levar sua sanfona para a trilha, mesmo sob sol forte. Ao chegarem ao local do massacre, Marco começou a tocar de forma inesperada. Isadora relatou que o colega parecia estar em transe. Ele começou a cantar em silêncios, que são cantos tradicionais para guiar as almas dos mortos. Ele disse que queria tocar outra música, mas os dedos foram para outro lugar. Parecia que as almas pediam libertação, relembrou a atriz. Perrengues reais no sertão. Além do lado espiritual, Isadora enfrentou desafios físicos. Logo nos ensaios, ela rolou em cima de um formigueiro e precisou de atendimento médico. Fui para a ambulância e não consegui gravar naquele dia. A gente aprendeu a ser muito resiliente nesse projeto, contou. A entrega do elenco foi profunda. Segundo a atriz, todos estavam envolvidos de corpo e alma para honrar a história de pessoas que realmente existiram. Allan Kardec esclarece no Livro dos Médiuns que os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo, ao nosso derredor, toda uma população, invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Voltemos à natureza do perispírito, o elo de ligação entre o espírito e o corpo, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis, a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam, quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemo-la por completo.
Apenas pelos seus atos ele se nos revela e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria, para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão, ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais, porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa, a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção certo que não será formulada por um homem de ciência, visto o que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores. Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de junho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.